Fala pessoal, boa tarde turma. Hoje a gente tá aqui em mais um episódio do nosso podcast da Embix e hoje a gente tá recebendo aqui dois sócios, um sócio fundador, um sócio de uma filial aqui de uma operação que fica aqui em Ponta Grossa, da Axton Capital. Hoje a gente tá recebendo aqui o João e o Felipe, que estão... O Felipe já tá com a gente, já frequentando aqui o Hub, as instalações aí da Embix semanalmente e hoje a gente marcou de bater um papo, falar um pouquinho aqui desse tema que tá aqui, que é planejamento e crédito. A gente vai falar um pouquinho sobre como construir estratégias aí, especialmente usando oportunidades que a gente tem em veículos aí, por exemplo, como consórcio e ajudar, né? Você então que é um empreendedor, que tem o seu negócio, que está olhando para alguns números, que está entendendo esse movimento atual aí de mercado, esse conteúdo é para você. Se você está querendo aprender um pouco mais dentro da área financeira, com oportunidades aí, sobretudo de instrumentos e ferramentas que possam ajudar o negócio, fica aí também, porque a gente vai estar fazendo um papo bem bacana, bem fluido, com o João e com o Felipe hoje. E eu já quero aproveitar então e agradecer, sobretudo, a presença. O João veio agora, hoje, de Curitiba para cá, para a gente gravar esse nosso episódio. Primeira pergunta, eu sempre falo que é mais importante. Quem é o João e quem é o Felipe? Ótimo, perfeito. Obrigado por me receberem. É muito bacana ver o que vocês estão fazendo aqui na Embix. Eu tenho muito apreço pela iniciativa de vocês de surgir com a Embix. Eu conheci a Embix, já falo um pouquinho de mim, tá? Tá. Só que eu lembrei disso agora, eu conheci a Embix pelo Luciano Doll, quando teve um evento com o Guilherme Bentimol. Ah, legal, foi. Em PG. Cara, legal, a gente tava lançando a Embix. Nós só tinha uma camiseta, cara. Isso aí. E um PowerPoint. Isso aí. E aí então, a gente aproveitou aquele evento para divulgar, né? o que nem existia. Foi lá que eu conheci, então Legal. ver que virou a Embix hoje é bem bacana. Então, eu sou o João Arthur, sou o fundador da Axton, tenho 24 anos apenas, então, apesar da cara estar um pouquinho cansada, né? Ainda sou bem novo. E o nosso intuito foi atacar a região de Ponta Grossa aqui, por conta do histórico da cidade, empresas grandes que tem aqui. E a minha jornada começou no mercado de consórcio, nesse ramo financeiro, e tomou uma proporção de forma orgânica que eu não consigo nem explicar. Foi algo realmente divino, assim. Quando você começou? Comecei com 18 anos, cara. Atuando com consórcio? Vendendo Com consórcio? consórcio, isso. Numa outra empresa? Outra empresa. Aí eu saí dessa empresa, recebi a oportunidade em São Paulo por ela. Até fui, mas daí desisti. Tava estudando ou não? Eu tinha largado a faculdade nessa época já. Já foi estudar. Foi estudar, começou a trabalhar, falou, pô, quero ganhar dinheiro, é melhor do que estudar. Na verdade foi assim. Eu fazia engenharia mecânica, porque meu pai é engenheiro mecânico, e daí ele me incentivava muito, eu falava, cara, vou seguir os passos dele. Aí consegui um emprego na área e passou um tempo, fui demitido. E, quer saber engenharia? Se lasca engenharia, eu vou ganhar dinheiro. Vou pro mercado. Aí na prática. A minha ideia era vender imóvel, cara. Vender imóvel. E nesse de vender imóvel, precisava de Cresce, não consegui, caí no consórcio. E aí o consórcio é uma pequena fatia de um mercado gigantesco, que é o mercado de crédito, né? Uhum. E aí virou o que virou, a empresa virou a Axton, esse número gigantesco, né? Hoje temos mais de 450 milhões em operações de crédito. Sendo que esse CNPJ da Axton tem apenas 2 anos. Uhum. Então é muito recente e um resultado bem expressivo aí. Legal. Quantas pessoas hoje estão no time da Axton? Olha, tem uma operação em Curitiba? Isso, nós estamos bem distribuídos hoje em dia, né? Nós temos uma operação em Curitiba, essa aqui em PG, temos uma em Goiânia, Palmas, um bracinho em Rondonópolis, um braço em São Paulo também, mas filial mesmo é Goiânia e aqui. Legal. Estamos abrindo a de Palmas e a Curitiba é a sede, né? Massa. Uhum. O intuito é abrir São Paulo como sede daqui a alguns anos também. Não tem como fugir, né? No mercado financeiro tem que... São Paulo é o coração, né? Isso aí. Felipão. Fala, Cassiano. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou gestor, sócio da filial de Ponta Grossa, da Axton. Tenho 33 anos hoje. Comecei na indústria, né? A gente tinha a empresa familiar aí na parte da metalúrgica, né? A partir desse momento nós paramos com a metalúrgica, continuamos com a parte de içamento de cargas dentro da indústria, Uhum. né?
e caí no mercado financeiro, né? Fui para a XP há mais ou menos uns 6 anos atrás, Aham. né? E dentro da XP eu desenvolvi toda a parte de renda variável e o crédito. Aham. Aí junto disso, né, eu conheci o João e eu tinha recém saído da XP e ele me convidou aí para fazer parte da equipe da Axton e expandir para Ponta Grossa aqui a operação. Legal. Então a gente está aí nessa peleia aí. Legal. Agora falando um pouquinho até da Axton aqui, para a gente contextualizar também nosso público, hoje o principal produto aí que é comercializado é consórcio. Acaba que a ideia não era. Explicando um pouquinho mais da minha jornada ali, e eu saí da Ademicon para abrir a loja Conceito da Servopa, eu e mais alguns sócios, né, na época, era para ser uma sociedade, e acabou que não virou, e daí eu saí da Servopa e falei, não vou mais trabalhar com consórcio. Por conta do desgaste da situação, eu falei, cara, cansei de consórcio, ele tem uma pequena fatia de um mercado gigantesco, e eu deixo muito cliente na mesa porque eu não consigo atender só com esse produto. E daí passei um tempo atuando com o consórcio ainda, tinha muitos recebíveis e fui operar o mercado de crédito garantido de imóvel, que é o Home Equity, né? Uhum. E aí surgiu a oportunidade de ir para Balneário Camboriú, que foi lá que eu comecei a Axton de verdade. Aí peguei, meti a cara em Balneário, eu e mais um sócio. E Balneário é aquela coisa, né? Você olha, pô, tem um cara aqui que tem um apartamento que vale 25 milhões de reais e esse apartamento representa 10% do patrimônio todo dele que ele tá lá no Goiás. Uhum. Então, às vezes o cara ele faz um sacrifício para comprar um apartamento que é onde ele vai passar uma pequena parte do ano ali, e ele coloca em xeque um valor de dinheiro bem considerável em relação ao plano, em relação à safra dele, em relação ao negócio dele que é lá no Goiás, né? Que hoje é o maior mercado de venda de imóvel de balneário, é Mato Grosso e Goiás, não sei se sabe. Aí eu falei, tem muita gente com o imóvel lá parado, patrimônio imobilizado, que tem que levantar um recurso em cima desse imóvel para trabalhar em cima do negócio. E aí que surgiu a ideia de operar forte em balneário o Home Equity, para levantar dinheiro em cima dos imóveis, cara, pega o dinheiro e usa na empresa, né? Basicamente, o Home Equity, a gente acaba usando o imóvel como uma garantia para poder levantar um crédito. gerar uma liquidez para ele lá. Isso, levanta um na crédito. operação. E assim, como o imóvel ele é hoje o ativo com a maior segurança, com histórico de segurança mais relevante, né? Se pegar o histórico dos últimos 30 anos aí, você vai ver que ouro, imóvel, obra de arte e joia que não perde valor. Então, para fins de segurança dos bancos, o imóvel é sim uma ótima garantia. Uhum. Então, das linhas de empréstimo que eu digo é tomada de capital mesmo, o crédito mais barato ele vem a partir do Home Equity, né, que é o com garantia de imóvel. Então, existem as linhas de aquisição, que é financiamento em consórcio, mas as linhas de empréstimo, o Home Equity é o mais em conta. E o pessoal não sabe. Às vezes está tomando crédito para a safra, o capital de giro na empresa, e sendo que tem um patrimônio imobilizado muito bom, que dá para levantar recursos com um custo muito mais baixo. E aí que surgiu a Axton. Aí... Balneário. Mas aí você começou basicamente fazendo essa operação de angariar alguns imóveis para levantar recurso em cima. Isso, e daí encaixava muito, né? Porque eu saí do consórcio, não queria vender consórcio. Vou trabalhar com Home Equity. Só que no Home Equity existe a questão, putz, é uma taxa, prazo muito longo, vou pagar um juros muito alto a longo prazo. Você não tem intenção de quitar, pode ser uma dívida não tão saudável. Aí que casou de fazer uma operação ponte, usar o Home Equity como operação ponte. Então, o cliente ele pega um Home Equity, levanta um dinheiro para contemplar ou comprar consórcio contemplado. Com esse consórcio contemplado, ele quita o Home Equity e fica só com crédito líquido na mão com custo de consórcio. E aí isso deu muito certo. A gente fez uma operação piloto de 8 milhões, depois virou 10 milhões. Foi um case que uma tacada, uma acertada e virou um case de sucesso. E aí desde então a gente estruturou os processos,
para conseguir fazer isso com todos os clientes, né? Legal. E tomou uma proporção bem grande em Balneário, apesar de Balneário ser uma cidade muito pequena. Começamos a fazer um burburinho lá. E daí, por questões familiares, eu voltei para Curitiba, onde eu também já tinha uma cafeteria, fui franqueado de cafeteria, tinha uma loja de celular e minha família tinha alguns negócios. Aí foi bem a transação de meus pais foram embora para os Estados Unidos, então eu voltei para Curitiba, assumi tocar os negócios e montar de fato a Axton lá. E tá tocando tudo ainda hoje ou não? Você acredita que a cafeteria faliu? A loja de celular fechei e a clínica tá quase pela boa de fechar também. Foco, né, cara? Você não tem, você põe foco numa coisa, a outra fica descoberta. O cobertor não vai cobrir. Não. E se você falasse que tava com tudo aberto ainda, ia falar assim, pô, e aí, vai vender? Não vai consigo passar? dar conta. Mercado, e mercados diferentes, né? Não é serviço, sim, produto economia diferente. real ali, balcão e tal, Pô, negociações que os clientes ficam discutindo, né? No dia a dia, 50 milhões, 100 milhões, não sei o quê. E daí você vai no dia a dia olhar a operação da cafeteria, tem que vender 150 cafés nessa semana para compensar os custos, né? Então, ticket muito baixo, margem apertada, mercado... Café, cara, apesar de Curitiba ser uma grande consumidora de café, acho que só perde para Minas, até São Paulo, consome mais que São Paulo. Não sabia. É bem forte o mercado aqui. Aqui não, em Curitiba, né? Café, ele acaba sendo um pouco sazonal. E apesar de ser commodity, também, cara, tem uma variação de preço absurda que impacta muito na margem, né? E não tem como repassar esse custo para o cliente final, senão você não vende. Cara, eu vi ontem uma reportagem em São Paulo lá, um assalto no final da tarde no supermercado. Adivinha que os caras levaram? Café. Nossa. Disparou o preço. E aí... mas teve até, né? Os produtores de café estavam vendendo também o café mais barato, né? Que era o milho, todos esses grãos torrados no lugar do café, né? para baratear, né? Então, não tem, né, como repassar tudo isso pro consumidor final. Legal. Hoje, assim, trazendo um pouco da história ali da fundação da Axton e agora pensando um pouco em termos dessa mesma lógica do home equity e do consórcio, né? Hoje a gente tem o cliente principal de vocês é a empresa, é CNPJ ou é CPF? Ou ambos? Você sabe que eu tentei definir uma persona ideal, público ideal, né, para gente atender. Não consegui definir. Então existe um Pareto hoje nossas operações 80% acaba sendo para PJ, certo? 20% para PF. Só que no dia a dia, nossa operação é dividida a Axton é dividida por áreas, né? Então existem a Axton Hub, que é onde engloba a securitizadora, que nós temos também hoje, onde engloba as matrículas das empresas de consórcio, onde tem nosso banco de consórcio contemplado. Nós temos daí a correspondência ou licenciamento dos fundos de investimento para oferecer o home equity, que não atuamos como correspondente bancário, mas mais um acesso, a gente origina mais para fundo por questão do custo. Uhum. Um fundo tem um custo muito mais baixo que um banco, porque ele, da mesma forma, ele não tem uma agência na rua que tem um custo. Então a gente atua mais na Axton Hub oferecendo os produtos. Aí abaixo disso, cada unidade ela tem a gama de produtos para atender. E dos clientes que vêm, a gente vê que a 50% vem por indicação. Vem uma pequena fatia no formato orgânico, de prospecção, de captação de lead, né? Orgânico, nem roda mais anúncio, nem nada. É até um pouco contraintuitivo, né? No mercado, no mundo digital hoje, não rodar anúncio. Uhum. A gente não roda muito anúncio porque não consegue ser tão efetivo na venda consultiva, no atendimento consultivo. E é o leilão. Então, nosso produto ele é tão artesanal, tão específico que eu não consigo tirar a dúvida do cliente por WhatsApp de uma forma 100% efetiva.
E daí eu vou É ficar uma venda brigando. mais consultiva. É consultivo. E a indicação, né, cara? A indicação, pô, é um dos melhores canais de venda que existe, é a indicação. Você traz muito. O CAC ali, né? O custo de aquisição de um novo cliente, ele reduz demais. Lá embaixo. E ainda você já entra com alguém vendendo para você, né? Dando a indicação, dando referência. Então A indicação é recompra, cara. É o que mais tem hoje. Exatamente. Indicação, a pessoa que foi indicada, ela já tem interesse também, né? E só quer entender melhor ou como que a gente vai fazer a estruturação, né? Quando vai pegar um lead de marketing, por exemplo, ele se cadastrou ali, mas na verdade ele nem sabe o que ele quer. Né? Há muitos leads que chegam de consórcio e perguntam se é financiamento. Então, você acaba desgastando o pessoal que faz o estudo, né? E ao mesmo tempo gastando recurso para realmente trazer esse lead, né? Então é um pouco mais complexo de trabalhar. Você falou de estruturação ali, né, Felipe? Que a gente faz a estruturação. Quais cases aí que vocês têm orgulho de contar quando falam de estruturação aí dentro de empresas, dentro do que a Axton já fez, né, cases de sucesso aí principais de vocês hoje que dá pra gente compartilhar? Nós temos alguns, né? Obviamente os que são mais, que brilham os olhos são os de maior valor. Como é o mercado de crédito, então o que se trata de valor de operação acaba impactando mais, mas não necessariamente é o mais, o que é assim, né? O que a gente fala? A conquista de conseguir algo tão sob medida, tão difícil, ela é melhor do que simplesmente só fazer uma operação que dá dinheiro. Então, ou que ajuda só o cliente ali. Então, nós temos algumas operações. Uma daqui da cidade de vocês é uma operação com frotista de caminhão. Então, ele tem uma frota de caminhão bem grande. E aquela coisa, tem lá 50 milhões em caminhões, patrimônio parado, né? Que está ali, está pago, não está financiado nem nada. E é um patrimônio gigantesco em cima de um ativo que... O caminhão até é um ativo, não chega a ser um passivo. Porque ele já é renda, né? Mas deprecia. E o cara precisa de capital, precisa de recurso baixo, ele vai sempre optar por pegar um crédito com garantia de imóvel, ou ele vai buscar uma opção nas cooperativas, tem um custo melhor. E ele nunca olha o ativo em cima do caminhão para levantar recurso. Por quê? Quais são as opções que vêm na cabeça do empreendedor no dia a dia? Como que eu levanto um dinheiro em cima desse caminhão? Ou eu refinancio ele, ou eu vendo ele. Eles nem imaginam que tem como fazer uma operação com consórcio em cima desse caminhão. E nós conseguimos fazer uma operação assim por meio do lance FIP. Agora, explicando um pouquinho mais do que é o lance FIP, na parte mais técnica do consórcio. Imagina que você tem um carro que vale 500 mil reais. E você tem caminhões que valem R$1 milhão. Vários caminhões de R$1 milhão. Eu consigo usar o teu carro de 500 para contemplar uma carta de R$1 milhão, onde você não tem que vender o teu carro, você não tem que dar o teu carro como garantia, você só apresenta ele, R$500 mil para pegar R$1 milhão. Então, quando você for alienar um bem, você teria que dar, na aquisição de um bem novo, né, de um caminhão novo, no valor de R$1 milhão, teria que dar o teu carro que vale 500 e mais a diferença do crédito, R$500 mil em crédito, para pegar um caminhão de R$1 milhão. Nesse caso, ele está comprando um caminhão dele mesmo. Então, faz uma carta de R$1 milhão, dá um carro de 500 como lance, contempla 500 mil de crédito líquido, com a condição de deixar um caminhão que vale R$1 milhão em garantia. Então, eu estou levantando R$500 mil em cima de um caminhão de R$1 milhão. 50% do valor do caminhão, com custo de consórcio, sem ter que vender esse carro de 500 mil, ou sem ter que colocar em garantia. E esse custo, na verdade, do consórcio, comparando assim em termos de taxa mesmo, assim. Vamos dar uns exemplos assim. A taxa de consórcio a gente sabe que ela é menor do que taxa de financiamento e tudo mais, né? Hoje, a gente olhar em termos de estratégia, esse mesmo caso ali, né? Então, a gente pega compra um ativo lá que é o caminhão de R$1 milhão, dando os lances de 50%. Dando um lance de 50%. Então, assim, eu tenho
eu assim, dentro do meu raso conhecimento de consórcio, né? Então tem uma carta de crédito de 1 milhão, para você ser contemplado com 1 milhão, a gente precisa dar 500 mil de lance. Então eu estou dando um veículo de 500 mil para esse lance e, pô, você foi contemplado. Então, só que como eu dei ali o 500 do veículo, a gente está pegando um crédito líquido de 500, que é a diferença. Exato. Ok. Aí a gente vai pagar, vai começar a pagar esse crédito tomado. Exato. E aí a diferença de taxa, como que está hoje? A principal diferença de taxa Juros simples, né? é que é juros simples. Então, uma taxa de consórcio é fixa, juros simples, e o indexador é sobre saldo devedor. Então, a taxa, já explico um pouquinho melhor sobre isso, mas em termos práticos, a taxa fica em torno de 7% ano mais IPCA. 7% ano mais IPCA, pensando que a Selic está hoje 15%, nós estamos falando de 12% ao ano. Se eu só levantasse 500 mil reais em cima de um caminhão e aplicasse a Selic, a CDI, eu já estou ganhando 10% ao ano. Né? Então, é um custo muito baixo mesmo. Tendo em vista que a Selic está 15% e que qualquer captação de empréstimo no mercado, ela parte de Selic, né? Mais. Então, 15% ano mais algum indexador, Selic mais IPCA. Então, é uma operação, um home equity, que é o crédito mais barato com garantia de imóvel, que é um ativo que não perde valor. Caminhão perde valor. Então, o home equity ele parte de 1,19, né? A gente fechou no Inter, né? 1,19 mais IPCA. Custo efetivo total, ela 20% ao ano. 18% no melhor das hipóteses. E barato, né? E barato. Pensando que o crédito é bem mais barato que pegar um financiamento direto. Exato, tá nesse nível, né? E para levantar um recurso desse em cima de um caminhão com um prazo de 80 a 90 meses, até 110 meses, com custo de 7% ao ano mais IPCA, 12% no total, com um bem que atravessou a fronteira, já não está mais aqui, a legislação já não consegue resgatar ele mais, que tem um certo risco, é um custo bem, bem vantajoso mesmo. E teve uma operação aqui com uma frota de 40 milhões de reais, né? A gente fez uma etapa de 22 milhões agora e vamos fazer mais algumas. Foi uma operação bem grande, bem específica e é um case, um pessoal bem conhecido aqui na cidade. Eles também fazem... são diversos nichos aí. Mas teve também uma que foi no sentido de imóvel, que essa também é um case bem legal. Um cliente... Nesse caso é bem interessante, porque essa é feita realmente uma análise consultiva em cima da vida da empresa do cliente. Certo. Empresa grande, o grupo econômico ali com nichos, fazem negócios em nichos diferentes. Uma holding patrimonial bem legal. E esse cliente ele tinha um endividamento muito alto. E aquela coisa, o empresário todo dia ele pensa no quê? Como que eu consigo ganhar mais? Para ganhar mais, ou aumenta a margem, ou vende mais, ou escala, ou escalona, ou eu corto o custo. Para vender mais, eu tenho que ganhar mercado. Para eu ganhar mercado, eu diminuo minha margem, mas eu ainda fico, às vezes, tem que investir. Se eu aumento minha margem, eu perco o mercado. Que daí alguns clientes não vão pegar comigo e não necessariamente eu vou vender mais. E quando o empresário pensa em cortar custo, o que ele olha? O faturamento dele. 20% vai para a folha de pagamento, funcionário, etc. 20% vai para custo fixo, insumos. 20% endividamento. 20% em média de imposto, até mais. E 20% ficaria de lucro líquido ali. Aí do lucro líquido você vai pensar que boa parte fica no caixa, uma parte vai para a participação de lucro dos sócios. E ele olha, como é que eu vou cortar custo aqui? Ele olha a folha de pagamento, ele olha custo fixo, insumo, imposto de resultado. Imposto você não tem muito como fugir, economizar, né? Vai sonegar imposto, não dá. E o endividamento ele não sabe que ele tem como reduzir. Então a gente percebeu que tem uma falta de conhecimento no lado financeiro das empresas. O empreendedor ele é muito bom de trabalhar, em fazer o negócio virar, entender o produto dele, como precificar, como vender, para quem vender. Mas ele não sabe tomar crédito, ele não sabe tomar dívida.
E o financeiro da empresa, ele geralmente é uma pessoa de confiança e não uma pessoa capacitada. Até fez lá uma faculdade boa, mas não é uma pessoa que no dia a dia ela tá ali para fazer o negócio acontecer. Ela tá ali para pagar boleto, emitir nota, compras e cuidar do fluxo. E não desviar da empresa. Uma segunda fase, né? Você olhar, né? Isso é uma fase que é preciso, né? E depende muito também de fase de empresa, né, cara? As empresas das fases dela, né? E depende muito de um contador bom. Depende de muitos fatores, né? E o empreendedor ele só confia no contador, no advogado, no financeiro. E aí a nossa atuação foi, por que não repactuar essa dívida? Porque se eu consigo diminuir o endividamento, eu aumento o lucro líquido. Né? Então, atuar nessa oportunidade de redução de custo de dívida. De dívida, né? Que ter dívida ali, a maioria aí hoje de empresas que estão crescendo, é difícil de você não assumir, né, a dívida, e muitas vezes até é bom para o negócio. É bom. Né? E aí, por outro lado, só que tem que estar batendo sempre saber assim, eu estou pagando o menor custo que eu tenho para essa operação de crédito, que é de fato a que eu tô, né? Tá valendo a pena. E essa análise, na visão de vocês, sim, ela deve ser semestral, anual, bianual, mensal? Tem que ter um histórico, né? Mas tem que ser feita uma análise, cara, custo meu sócio José Miguel fala que custo é igual unha. Tem que cortar toda semana. Porque, primeiro, variação da inflação impacta muito no crédito tomado. E o que o pessoal olha muito? Eu gostei dessa frase aí, já pensei até num negócio aqui da Embix aqui. É um argumento bom de venda esse aí, cara. É bom. Mas assim, no dia a dia da empresa ali, o que ele olha quando ele vai cortar custo, né? Ele olha onde não tem como cortar. Quando fala de repactuação de dívida, muitos dos clientes eles nem sabem que eles simplesmente podem ligar lá na cooperativa, no banco e falar, minha capacidade financeira está baixa, não consigo mais arcar com essa parcela, eu queria só renegociar o prazo. Alongamento da dívida. Se eu ganhar no alongamento da dívida, a minha parcela diminui, o meu fluxo aumenta e talvez eu não precise captar crédito. Mais, né? Então, às vezes, o custo não está muito ruim. Minha dívida está saudável, o custo é bom. E a parcela? A parcela é boa? Porque a gente consegue fazer a operação com parcela de 140 meses, com parcela fica em torno de 1% do valor tomado. Então eu consigo fazer uma injeção de 10 milhões na tua empresa com parcela de 100 mil reais. E tem cara pagando 100 mil reais de parcela para 1 milhão tomado. Então é o desencaixe de fluxo que eles não sabem analisar. E tem que analisar toda semana. Todo tipo de investimento. Eu vou comprar caminhão para a empresa, vou comprar um barracão novo. Mas eu tenho caixa. Não queima a caixa. Porque é aquela coisa, quando você precisa de crédito, você não consegue. Quando você não precisa, que você consegue e que você consegue negociar a taxa. E tem que sempre pensar, né, que o pessoal fala bastante, né, do mercado financeiro, o dinheiro dos outros é mais barato. Né? Principalmente em taxa de juros altas que a gente está, é muito mais viável você manter o teu recurso investido, ganhando seu 1,5%, dependendo do ativo que você está alocado, e o rendimento do teu recurso vai pagar as parcelas do crédito que você vai tomar. Então, faz muito mais sentido do que você descapitalizar, né? Queimar um patrimônio que você já tem, sendo que você pode fazer isso e o teu próprio patrimônio pagar o crédito tomado. Né? Então, com isso, o teu patrimônio só aumenta. Né? A gente chama da alavancagem, né? Justamente fazer dessa forma. Legal. Isso a gente falou um pouquinho do 80% aí da operação da Axton, que normalmente é PJ, né? E a gente tem, vocês comentaram ali, de 20% de uma pessoa física, né? Aí o que entra ali? Basicamente, parte de uso de consórcio para imóveis. Qual que é a principal dor aí das pessoas físicas que procuram? De tudo um pouco. A gente já, desde da pessoa, né? Eu quero trocar de carro, né? Quero sair do aluguel, comprar um imóvel, quero investir em imóveis, né? A gente já chegou a cotar consórcios ali para compra de kitnets, até para comprar um avião. Então, né, a gente fez até, não faz muito tempo, nós fizemos ali, estamos em negociação ainda de um cliente que quer comprar um avião de 16 milhões. Né? Contanto também que um cliente que está querendo comprar uma BMW X1, por exemplo. Né? Então, a parte da pessoa física
tem uma gama bem interessante de trabalhar também, né? Então, tenho... O nosso cliente hoje tem buscado muito consórcio como um ativo financeiro, como se fosse um investimento mesmo. Porque o consórcio, não sei se vocês sabem, até a contemplação, ele fica rendendo sobre o crédito e não sobre o valor que eu estou pagando de parcela. Então, exemplo, fez um consórcio de 1 milhão, parcela é R$ 2.600. Você está tendo um rendimento do INCC, que é 6% ao ano, sobre o 1 milhão. Então, em um ano, o que rendeu no teu crédito foi 60 mil reais. O que você pagou de parcela nesse um ano foi equivalente a 30 mil reais, 35 mil reais de parcela. Então, o que você pagou de parcela basicamente foi metade do que rendeu no crédito. E isso é assim sucessivamente até a contemplação. Nosso prazo médio de contemplação, nossos clientes, histórico médio, é 5 anos. Em 5 anos, esse 1 milhão já está perto de 1 milhão e 400. O valor pago em parcela foi em torno de 200 mil reais, 190 mil reais. Em média, quando contempla essa carta de 1 milhão, tem 2 caminhos para seguir. Um caminho, o que eu faço com 1 milhão hoje contemplado, 1 milhão e 400? Eu compro, pensando como investimento, né? Uhum. Compro diversas kitnets ou estúdios com intenção de Airbnb, que está muito na moda em Curitiba, São Paulo. Está dando um retorno de 1,1% líquido ao mês. Então está com um retorno muito bom mesmo. Ou eu compro ou eu vendo essa carta já contemplada, esse consórcio já contemplado. Um consórcio de 1 milhão e 400 hoje, o pessoal está pedindo em torno de 600 mil reais. Imagina se pagar 200 mil de parcela e vender uma carta em 5 anos por 600 mil. E quem que recompra essa carta? Nós recompramos essa carta para vender. Porque o cliente que tem hoje a intenção de comprar um imóvel que vale 1 milhão e 400, se ele tem entrada para financiar, ele não está optando por financiar, por conta dos juros muito alto. Então é aquela coisa, ele fica no impasse. Pago à vista ou financio. E o meio termo é o consórcio contemplado. Eu dou uma entrada maior, dou 600 mil reais para pegar 1 milhão e 400 com um custo de 5% ano mais INCC. Ou 4% ano mais INCC. Então... Aí esse custo aí é porque é de financiamento imobiliário aí que a gente passa, a gente estava falando um pouco ali antes de 12% ao ano mais IPCA. mais IPCA, isso é um valor hoje de crédito para uma operação de PJ com ativo que possa ser um veículo, por exemplo. Isso. Aí se a gente está falando de financiamento imobiliário pessoa física, a gente passa 4%. Porque daí com consórcio, né? É uma aquisição de imóvel por meio de consórcio imobiliário. E a taxa de consórcio imobiliário para automóvel e para imóvel é diferente. É mais baixo ainda para imóvel. Então é muito barato. Você pensar que está comprando um patrimônio de 1 milhão e 400, dando 600 mil de entrada. Imagine que nosso público de pessoa física é muito cliente que tem um valor aplicado ao CDI. Um cliente da XP, do BTG, da Genial, enfim. Ele até tem lá 1,5 milhão para pagar o imóvel à vista. Uhum. Aquela coisa, vou financiar, eu dou entrada de 500 mil reais, eu vou financiar 1 milhão, mas esse 1 milhão em 30 anos eu vou pagar 2 milhões e meio. Uhum. Se eu vou pagar à vista, descapitalizo meu patrimônio líquido para ter um ativo que é um imóvel que não necessariamente vai me dar um retorno equiparado hoje a um CDI. E o meio termo é o consórcio contemplado, né? Então eu dou 600 mil para comprar um imóvel de 1 milhão e 400. Mas se for olhar, eu ainda estou mantendo na minha conta 800 mil reais. Né? 800 mil reais. 800 mil gera um retorno de 8 mil por mês. A parcela desse consórcio contemplado vai dar em torno de 8 mil por mês. Então eu mantive 800 mil aplicado e um patrimônio de 1 milhão e 400, que foi o imóvel que eu comprei, que está rendendo, né? O imóvel vale cada vez mais. E se eu comprar, em vez de comprar uma casa de 1 milhão e 400, comprar alguns estúdios e colocar para alocação, a alocação me gera mais uma renda que sobra dinheiro. Então, mantenho o patrimônio aplicado, faço aquisição de imóvel com custo muito mais baixo do que o rendimento do CDI. Além do rendimento do CDI pagar minha parcela, tem mais o rendimento do aluguel dos imóveis. E que se alugar ou não alugar,
indiferente, né? Vai ser um retorno positivo. E mais a valorização do imóvel, né? É uma conta que fecha. Que fecha. E assim, a gente vê, você pega a rede social, tem um monte de cara aí pelo menos que é um influencer de consórcio e que vai fazendo, né, esse tipo de negociação rodar. É verdade esses cases? Assim, é uma pergunta polêmica ali. O cara tá querendo audiência ou efetivamente a estratégia que ele tem usado ali para contando que consegui essa carta, já aluguei aqui, isso aqui tá pagando minha parcela, usei, fiz o segundo, já tô no quarto. O cara mostra lá, tô com um patrimônio de 20 kitnet alugado no Airbnb, que tá me gerando uma renda aqui de tanto e... Cara, tem bastante cara desse na internet, né? Tem bastante. Tem muita gente que vende o sonho do outro, né? Mas tem... Esse foi o histórico. Quem que tá falando? E quanto tempo essa pessoa tá no mercado? Porque de 2020 para cá que isso tomou uma força, né? Mas antes disso, o consórcio era meio que uma terra sem lei. Até por isso tem muito preconceito com o consórcio, né? Até 2008 não existia nem regulamento. Uhum. Então era realmente uma terra sem lei. O pessoal fazia consórcio com taxa de financiamento. Então depois de 2008 ficou num limbo ali até 2020. Pô, como é que funciona muito bem, ninguém entende. Banco atuando só. Banco atua de uma forma totalmente diferente. E não é igual financiamento, que todo banco oferece o básico do financiamento é igual para todo mundo. Uhum. Né? Na prática é tudo igual. A DM de consórcio, não. Toda uma tem uma regrinha diferente, uma sacada diferente. Então, quem surfa esse mercado do jeito certo, com disciplina e usando o tempo ao seu favor, realmente faz um patrimônio bem legal. Bem legal mesmo, assim como eu fiz, apesar de ser bem novo e conseguir fazer. Agora, não existe milagre, né? Tem umas histórias que a gente escuta que a gente fala assim, impossível. O cara fala que Impossível. fez... Qual que é o segredo para dar certo isso, sim? Cara, Você que fez já, João, acabou de falar aí. o tempo ao teu favor. Paciência. Porque não existe o risco de não ser contemplado. E como o rendimento é sobre o crédito e não sobre o valor pago em parcela, eu vou ser contemplado, não importa quando. Só que ao invés de eu fazer uma carta de R$1 milhão, eu tenho que fazer 10 cartas de 100 mil. 10 cartas de 100 mil aumenta a minha chance, a minha probabilidade em contemplação. É estatística. Sim. A gente faz um estudo de quantas pessoas tem, quantas pagam em dia, quantos tem na adimplente, qual que é o lance médio, quanto que contempla por mês no melhor mês. Uhum. Eu faço estudo estatístico e falo, no prazo médio de contemplação é esse. Então, se eu faço 10 cotas de 100 mil, 20 cotas de 100 mil, é automático algumas cotas contemplem com um lance fixo, que eu não tenho que desembolsar nada, no sorteio. E quando a cota contempla, ela começa a render CDI sobre o crédito. Então, a cota de 100 mil contemplou, começa a render CDI sobre 100 mil, R$1.000 por mês. A minha parcela pós-contemplação está 500. Então, existe um ganho financeiro, existe um ativo. É realmente um ativo financeiro, isento de IOF, não consta no Bacen. Então, é muito bom. Mas tem como eu fazer isso para amanhã? Não. A única que a gente fala lá com o nosso time comercial, a única objeção realmente válida para alguém não fechar um consórcio, aquela coisa, 99 coisas positivas, uma coisa negativa, que é eu não consigo te dizer a data exata que você vai ser contemplado. Mas que você vai ser contemplado, eu te garanto. Quando? Não sei, mas sei que vai valer a pena. Pode passar 1 mês ou 100 meses. Vai valer a pena porque até lá se teve um rendimento sobre o crédito e não sobre o valor pago em parcela. E a gente sempre fala, né, que a paciência que é o que traz esse benefício do consórcio. Né? Quando você vai trabalhar com as formas de compra, né, que é à vista, consórcio contemplado e financiado. Né? Cada um tem um tempo. Né? Então o financiamento é na hora, é o mais caro. O consórcio contemplado ele tem ainda um certo prazo para fazer toda a operação, é mais barato. O consórcio demora mais, mas é bem mais barato. Né? Então, vai muito da necessidade do cliente. Né? Se você está com pressa, realmente, o consórcio não faz sentido. Mas se for feito de uma forma estratégica e não, eu tenho um tempo, é a melhor opção que você consegue fazer. Né? Em prática, né? A taxa do consórcio imobiliário é 1% ao ano. A taxa do financiamento imobiliário hoje está 15% ao ano. Então, a diferença é bem... É a questão
a conta fecha, né? Que igual produto faz bom e matemática, barato. Porque é um produto bom, ele não vai ser barato, Vai né? ser barato. É a mesma Exato. coisa o prazo com o custo, né? Se quer algo imediato, você vai pagar mais. Isso. Se você tem a condição de De esperar. esperar um pouco, você tem, obviamente, um custo menor, né? Legal, gente. A gente vai chegando em reta final já do nosso episódio hoje. Assim, hoje para quem tá empreendendo, né, hoje tá nesse dilema de crescimento, né, né, acho que foi bem legal essa fala ali, pra gente ganhar mais, né? No final olhando a última linha, né, do resultado de uma empresa, hoje a gente vai economizar custo, hoje a gente vai ampliar a receita. Ampliar a receita envolve normalmente fazer um investimento, né? Muitas vezes tem que dar um passo na frente para depois a gente vir colhendo um pouco de resultado, né? Então, a gente tem muito a necessidade de tomar crédito para a expansão e maturação de negócios, de empresas. Hoje, né, dada a experiência e os cases que você já trabalharam, que dica que vocês trariam para um empreendedor, para um empresário que está começando ou que está no início do negócio, que está naquela dúvida entre será que eu tomo um crédito, assumo esse risco, que há um certo preconceito, né? Às vezes a pessoa, eu não vou tomar crédito, não vou fazer dívida. Eu vou crescendo mais lento, mas não vou fazer dívida dentro do meu negócio, né? Dentro da experiência que já tiveram, assim, que dica que vocês podem dar para essa pessoa, usando especialmente como uma estratégia, aí, talvez o próprio instrumento de consórcio aí pro mercado? Olha, tem essa tese de não vou fazer dívida porque não é saudável, ou existe o risco da ruína, né? O risco de negócio, não conseguir pagar a dívida e a dívida consumir todo o meu patrimônio. Sempre vai existir. O empreendedor vive esse risco no dia a dia. Uhum. Mas você vai olhar as grandes empresas, todas elas, não importa o tamanho, que ficaram grandes, em um período tiveram que tomar crédito. Em algum período tem que tomar crédito. Provavelmente elas estão com sempre crédito. alavancada. Ou tem uma startup muito bacana que conseguiu fazer uma captação, então trouxe um investidor, mas de certa forma ele tomou uma participação na empresa, ou ele tem entrada para sair, entrada para entrar, tal. Tem tudo isso daí. Todas têm que tomar. A melhor forma de tomar é planejando. Imagina que legal eu conseguir planejar, eu quero ter daqui, minha empresa, ela é perene, não quero fechar ela em 5 anos, que era uma IBGE, né, diz que as empresas fecham, 4 a cada 5 empresas fecham em 5 anos, mas eu quero uma empresa perene mesmo. Se eu tenho esse pensamento que é a longo prazo, talvez não faça sentido eu tomar crédito no início, até eu validar minha operação, criar uma receita previsível, recorrente, estabelecer processos que siga uma esteira sustentável. Uhum. Não tomo nada, estou validando o negócio. Depois que eu faço isso, eu começo a projetar crescimento. De quantos por cento ao ano? Não, tem que crescer 25% ao ano. Aí que vem a estratégia do consórcio como capital de giro. Estou planejando um capital de giro para daqui 5 anos. Estou tomando R$2.000, R$2.500 de parcela. Isso que eu começo a pagar por mês. Se eu pego R$2.500 e jogo no fluxo da empresa, não é nada. R$2.500 a mais por mês, dá R$700 por semana, aí, é menos, né? Jogo na conta da empresa ali e daqui 5 anos eu tenho lá mais de R$1 milhão de crédito contemplado, com o consórcio contemplado, para utilizar, para injetar na minha empresa com uma parcela de Da escala, consórcio. né? Normalmente se já... Então, assim, tentando traduzir um pouco, a gente tem uma fase inicial da empresa, a gente está naquela parte de teste, de produto, de melhoria, de venda, crescimento. Isso. Aí depois passa para a parte de tração. Você começou a contratar pessoas, começou a ter um time, você já teve que demitir umas pessoas, Isso aí. você está tracionando o negócio, está começando a trazer os primeiros processos dentro da empresa, e aí talvez seja a hora de você começar a olhar, o produto já começou a se validar, estou tracionando, e aí daqui a pouco eu vou ter que escalar, né? Porque ela vai chegar num momento assim que se a gente não dá esse passo. Não der esse passo, a gente fica ela bate num teto. Exato. A gente precisa romper esse teto para ir para o próximo nível do negócio. E aí você fala então que esse é o momento de você começar a pensar de uma maneira saudável, né? Isso, a longo prazo já. Exato. João, estou aqui, estou passando um momento difícil, aí nós temos mais linhas de crédito, né? Nós temos a parte
de crédito internacional, que é o ACI. Então, a gente consegue abrir uma offshore do cliente, só que para clientes mais grandes já, né? Com patrimônio bacana e que quer tomar mais de 10 milhões de dólares. A partir de 20 milhões de reais aí faz sentido. A gente abre uma offshore dele lá fora, capta recursos no fundo Candy e manda para cá para o Brasil por meio da normativa 4131, que agora mudou, né? Agora é 14.418, se eu não me engano. Essa é uma operação muito viável, porque está tomando crédito a custo dos Estados Unidos, né? Juros lá é 5% ao ano, então 5% ao ano mais variação cambial, essa conta fecha se você tiver uma operação bacana, saudável e que realmente dependa desse recurso lá. Aí também tem a questão do tributo. A gente fala muito no dia a dia com o empreendedor, a gente conversa com diversos empreendedores. Vence nesse mercado aquele que não comete erros grandes, que custam a empresa, e aquele que joga melhor o jogo do tributo. Quem sabe jogar o jogo dos impostos e não comete grandes erros, não corre risco mais do que é necessário, ele consegue ganhar o jogo. Qual que é ganhar o jogo? Sobreviver, né? Manter as portas abertas é ganhar o jogo no Brasil. Então, até o Walmart saiu daqui, né? O que eles disseram que eles não entendiam o sistema tributário do Brasil, que é bem complexo. Muda todo dia, né? Todo dia tem novidade, e ano que vem vai mudar de novo. Então, fazer conta, ter boas pessoas no negócio, pessoas certas no lugar certo, nicho certo, e captação tem que olhar, né? Tem que olhar documento e tentar entender onde que vai encaixar a melhor solução. Eu sei que a melhor solução nunca é a que o gerente do banco oferece. Capital de giro rápido. Essa nunca é a melhor solução. Geralmente essa é a pior. É a mais fácil, mas essa é a pior. E nunca pegar um crédito maior do que o necessário, né? Tem muita... Essa é uma boa, né? Muito empresário que às vezes pensa, não, eu vou escalar um pouco a mais do que do previsto, né? E aí a parcela desse crédito acaba matando ele, né? Então tem que trabalhar muito bem não só o valor do crédito que você vai pegar, mas o quanto que ele vai te custar mensalmente, né? Então a partir daquele 2.500 que o João falou, né? Pegar ali já numa empresa que já está um pouco mais estruturada, que ele vai pegar um crédito, né, de 5 milhões que ele precisa escalar, né? Comprar maquinário. Às vezes essa parcela mata o lucro líquido dele, ele para de tirar dinheiro para ele só para pagar a conta, né? Aí entra de volta, reestruturação de dívida para poder desafogar. Então cuidar também de todo esse volume que vai pegar, né? Nem sempre o maior volume é o que vai salvar. No final do dia o caixa continua sendo rei. Exatamente. O caixa é rei sempre. Isso aí. Gente, muito obrigado aí, Felipe Inácio, João, Arthur, ter vindo aí conosco na Imbix, nesse nosso episódio de hoje. Qual que é para quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da Axston, arroba da Axston é axston.capital. O site é www.axstoncapital.com.br. O meu Instagram é o João Arthur Arthur com TH. O teu é o... Meu arroba é Felipe_Inácio. É isso aí. Então tá aí, gente, convite para vocês conhecer um pouquinho mais também dessa operação e tirar dúvida, eventualmente, dentro de algum tema que a gente comentou aqui no nosso episódio, dentro dessa nossa fala de hoje. A Imbix tem aí como um propósito ajudar na transformação de negócios dentro de algumas empresas, permitir com que elas possam, de fato, inovar, levar essa inovação na ponta, crescer e transformar aí o futuro do nosso país, do ambiente empresário. Conte com a gente e até a próxima, até o nosso próximo episódio. Um abraço, valeu!